Oiê, bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litti. Duas amigas se encontrando para falar sobre a vida, dividir experiências, dúvidas. Somos duas psicólogas, mas estamos aqui para bater um papo para além da teoria. E o papo de hoje vai ser sobre medo. Por que você acha, Carol, que é tão difícil da gente falar e demonstrar os nossos medos? O simples fato da gente falar sobre o medo já pode ser desconfortável, porque quando a gente fala, a gente traz para o concreto. Então, é como se ele parecesse mais real. E isso já gera um desconforto, né? Eu acho que o fato da gente falar já coloca a gente nesse lugar de sentir o medo, de entrar em contato com o medo. Então, de alguma forma, parecer, né, e ser desconfortável. Além também da crença que a gente tem de que demonstrar o medo nos coloca nesse lugar de fraqueza, de vulnerabilidade, de desvantagem. Então, faz com que a gente evite falar e demonstrar o nosso medo. Eu acho que passa pela vulnerabilidade, né? E a gente não quer assumir que somos vulneráveis e nem demonstrar isso, né? Que é esse equívoco de que vulnerabilidade, inclusive, é um bom tema pra gente falar. Iremos falar. Que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, né? Então, a gente não quer parecer fraco, a gente não quer que o outro julgue a gente nesse lugar, né? Eu acho que foi bem isso que você falou, de só o fato da gente assumir, né? Trazer para a superfície um medo, traz o desconforto. Seja o desconforto porque eu não vou fazer nada com isso, eu vou aceitar né? Ficar aqui paralisada. Então, a gente se aprisiona nisso, né? Quase que como se a gente não tivesse outras possibilidades ou não tivesse saída. Então, isso traz o desconforto. Seja pelo desconforto de, não, eu vou elaborar isso. Eu vou, sabe, eu vou pro crescimento. Eu vou pegar a coragem e vou. Que é né? difícil. Que é difícil. E por que isso? Eu acho que a gente nunca acha que a gente está pronto para começar esse trabalho, né? Para desapegar dessa defesa conhecida, né? Então, eu acho que é difícil por isso. Passa pela vulnerabilidade, como você falou, e passa por esse desconforto. Como você falou, uma defesa que às vezes é construída lá atrás, né? De muitos anos. Exatamente. Então, é quase que uma defesa automática. Já, e conhecida, eu sei quem eu sou conhecida. Aqui, né? Mesmo que seja ruim, que me paralise, é o que eu sei fazer. Né? Mas a gente sabe que quanto mais a gente evita e a gente nega o medo, maior ele fica. Exato, é o contrário. É o contrário, o efeito é contrário, né? Apesar da gente querer evitar tudo aquilo que é desconfortável, se a gente não olha para esse medo, não integra esse medo, ele vira um bicho de 7 cabeças. Já que a gente tá aqui pra falar o que a gente sente, né? Qual o seu maior medo, Carol? Eu tenho muita dificuldade de responder essas perguntas de qual é o maior, qual é o favorito, qual é o melhor. Mas, assim, há 4 anos atrás, eu acho que foi há 4, 3, não sei, me perco um pouco na cronologia. Eu participei de um trabalho em grupo, que é o Travessia, com a Lê, a Alessandra. Andresa. Né? Andresa. Com a Lê, com a Andresa, com a Maria e com a Luísa. Incríveis, foi muito bom pra mim. E foi realmente uma travessia. E tinha uma dinâmica que a gente estava andando, né? O grupo estava andando. E eles perguntaram, não lembro agora se foi qual o seu maior medo. Pensa no seu maior medo, ou pensa nos seus medos, eu não lembro agora, mas enfim. E eu lembro que a primeira coisa que aconteceu foi, vum! Eu cresci, assim, minha coluna cresceu, como se eu estivesse colocando uma armadura. E eu pensei, mas eu não tenho medo de nada. Que é o que a gente falou, tipo, não entrar em contato com o medo, né? E depois a gente trabalhou isso, foi muito bom pra mim. Mas por que eu tô falando isso? Porque o quão importante é, pra dentro do meu processo, de poder sentar aqui e falar assim, olha, Carol, eu tenho medo de perder, eu tenho medo da rejeição, das pessoas não gostarem de mim, tenho medo de me machucar, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de me sentir presa, limitada, de não me estabelecer financeiramente, de bicho. Eu tenho muitos medos e poder olhar para eles agora, assim, é muito libertador porque eu vou poder ir elaborando, né? É claro que no meu tempo, né? E dependendo do momento e de como eu tô, do lugar, eu sinto que eu reajo a esses mesmos medos de forma diferente, assim. Às vezes eu consigo, né, atravessar.
e superar ali naquele momento. Às vezes eu paraliso, assim, de paralisar. É quase que parou de funcionar. E às vezes eu fico batendo cabeça, assim. Que não é. Às vezes a gente acha que quando a gente tá na ação, né, na luta, é porque a gente tá atravessando isso. Não, eu sinto que eu fico batendo cabeça, assim. Eu tô com medo, eu não tô fazendo nada com isso, mas eu tô só aqui, ó. Sabe? Correndo atrás do rabo, assim. Então, eu acho que é isso, assim. Eu tenho muitos medos. Dizer o maior, eu não sei te dizer. Vou precisar ligar pra minha terapeuta, de repente, pra pedir ajuda dos universitários. Mas é muito bom poder reconhecer esses medos hoje, sabe? Pegando esse gancho, né, que você falou de lutar contra o medo, né? De ficar rodando, né, nesse ciclo. Eu tenho uma cliente que a gente uma vez trabalhou sobre o medo, justamente porque ela estava nessa posição de ficar ali lutando e paralisada, de certa forma. E a gente fez uma viagem à fantasia, um termo técnico que não cabe explicação aqui agora, que ela visualizou esse medo e ela lutava com esse medo até o momento que ela cansou de lutar com esse medo. E aí ela falou, Carol, eu tô cansada. E eu perguntei, o que você quer fazer? Ela, eu quero deitar. E ela deitou. Eu perguntei, mas como é que tá o seu medo agora? Onde é que ele tá? E ela falou, tá aqui, né, do meu lado, mas a gente foi indo, caminhando, e aí no final foi maravilhoso, que no final ela tava de conchinha com o medo. Ou seja, essa integração, né, de você acolher, né, de você aceitar esse medo, e que ele é um sentimento, uma emoção, né, vamos dizer assim, que faz parte, que você precisa, é isso, às vezes só falar, me dá aqui a mão e vamos. E já pegando também a pergunta do seu maior medo, né? Qual é o meu maior medo? Barata voadora. Tô brincando. Mas é verdade também. Porque barata voadora, ela não voa, né? Ela nem voa, ela nem voa. Vamos mudar, vamos mudar. Mas eu fiquei pensando, né? Você falando do medo, da sua dificuldade de escolher, né? Um favorito, preferido, maior. Eu acho que os medos vão mudando também ao longo da vida. Eu acho que tem determinadas fases que a gente tem medo de uma coisa, depois o medo muda, ou depois a gente supera esse medo e logo lá na frente a gente tem medo de outra coisa. Então, acho que eles vão mudando, né, ao longo da nossa história. Mas, por que eu fiz esse raciocínio? Porque eu ia responder essa pergunta e aí eu parei e refleti, eu falei, mas será que ainda é o meu maior medo? Que é o medo da morte. Da minha e de quem eu amo. Então, já trabalhei muito isso em terapia, mas muito. Já foi muito tema. E hoje eu acho que eu tô bem trabalhada, sabe, nele? Por isso que eu fiquei pensando, será que ele ainda é o maior? Mas como ele já ocupou tanto espaço na minha vida, eu diria que talvez ele foi um dos maiores, ou enfim. O medo de morrer me dá... Eu já pensei muito sobre isso, sobre o medo de morrer, porque às vezes eu acho, será que eu tenho medo de morrer? Eu tenho medo de viver, porque é isso, viver eu vou ter que lidar com isso que me dá medo, eu vou ter que lidar com o meu destino, com a minha vida, né? E eu não sei o que vai acontecer depois, independente das crenças de cada um, né? Enfim, do que cada um acredita, eu não sei o que vai ser depois. Então, o que me resta é acreditar na vida antes da morte. O que me resta é isso, né? É acreditar na vida agora. E deixar, assim, integrar esse medo, né? Para que eu possa finalmente olhar, de fato, para o que eu vou fazer com a minha vida agora. O que eu quero, como é que eu quero viver, né? E passa muito por esse lugar, de novo, da vulnerabilidade. Porque não só da vulnerabilidade, mas do controle também. Porque a vida é instável e aceitar isso é muito difícil. E aí que a gente entra no controle. Isso. Né? Que também é um bom tema. É um bom tema. Porque a gente... Nossa, eu sou expert nele. Porque a gente entra de tentar controlar isso. É isso, um dia vai acontecer, né? Eu não quero que aconteça tão cedo e tal, mas um dia vai acontecer. E quando eu abro mão disso, de deixar que a vida também cumpra o seu papel, eu consigo olhar para a minha vida. O que eu tenho hoje? Né? Se eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, como é que então, agora que eu sei que eu tô aqui, que elas estão aqui, como é que eu vou viver a vida com elas? Né? Aí me dá uma sensação que traz mais qualidade, né? Tanto para a vida que você vai viver quanto para essas relações, assim.
Isso foi uma virada de chave pra mim, assim. Chegar nessa conclusão faz total sentido. Porque eu não sei se eu já comentei com você, acredito que já. Eu tive síndrome do pânico, né? Então, quando você fala o medo de morrer tá ligado no medo de viver, era justamente isso. Porque a síndrome do pânico é ali a sensação, né, de morte que você tem. É horrível, é horrível. E, ao mesmo tempo, olhando, né, pro contexto da minha vida, como tava, né, as situações, enfim. Era um pouco isso de enfrentar a vida. E você falou que o medo, que às vezes a gente muda, né? Que os medos mudam. E eu pensei assim na hora, e às vezes eles se transformam, né? Porque, em qual sentido? Porque às vezes a gente acha que tem medo de uma coisa, mas quando a gente elabora, a gente vê que na verdade é outra coisa. Uhum. Aí o medo se dá, de fato. Né? Ah, tá, eu achava que era... O convite foi a partir dessa porta, mas tem algo maior por trás. Aí, então, agora, trabalhando isso, né, eu posso entender muitas coisas na minha vida. Então, eu acho que a gente vai mudando, de fato, e eu acho que eles vão se transformando, dizendo, de fato, quais são os medos, né, o que tá por trás daquilo dali. Uhum. E a gente falou da coragem, né, e eu quero saber qual é a relação, assim, o que você acha da relação entre o medo e a coragem? Eu acho que eles se super relacionam, né? Muita gente ainda acredita que medo e coragem são opostos, são extremos, quando na verdade eles coexistem, né? Eles se complementam. Eu acho que vou trazer aqui um exemplo mais prático, né? Para trazer para o concreto. Mudança dá medo, né? Enfrentar, lidar com o desconhecido gera medo, é desconfortável. Então, a gente já passa desse ponto, né? A gente sente primeiro medo. É a primeira coisa que a gente sente. Então, esse é o ponto de partida pra gente. Eu diria que a coragem vem como uma ponte, né? Então, através dessa ponte, através dessa coragem, a gente atravessa, né, por meio das experiências, né? Se expondo à experiência. E vai. E quando a gente chega desse outro lado, né, que a gente integra, né, o medo com a coragem, a gente tem a oportunidade de crescimento, de transformação. Porque é um aprendizado que fica para a vida, para a gente, né, lidar com outras mudanças, outras experiências, outros medos. Né? Eu acho que o medo sem a coragem, é isso que a gente já falou, paralisa. E isso gera sofrimento. Eu acho que o medo sem a coragem e a coragem sem o medo é um lugar perigoso, assim. Porque o medo é uma defesa, né? E eu acho que a coragem, ela vem calculando os riscos, assim, sabe? Muito bom. Uhum. Eu acho que, então, um pode paralisar e o outro pode ir para um lado mais impulsivo, né? Impulsivo, imprudente. A gente até falou no primeiro episódio sobre isso. Que às vezes a gente confunde, a gente tá num lugar impulsivo e acha que não, eu sou corajosa. Não, calma, né? Vamos entender. Nem sei. Vamos entender. E eu falo muito, eu ainda uso muito o termo de encarar o medo, mas sempre que eu consigo perceber, eu corrijo depois, porque eu acho que é integrar mesmo. Porque quando eu falo encarar, me dá uma sensação de briga, de destempero, de meio que encarar, sabe? De estar encarando. E eu acho que quando eu falo integrando o medo, me dá uma sensação de que a coragem tá falando assim, medo, olha, você existe, vem comigo, me ajuda a dizer quando que tá perigoso, quando é que a gente tem que se cuidar, quando é que tem que preservar. Porque o medo tem essa função. Exato. Então, vem me dizendo esse lugar, me dando esse respaldo, que aí eu vou aqui calculando os riscos para que a gente possa atravessar, né? Para que a gente faça esse crescimento. Então, eu acho que é um bom caminho, o caminho de ir com a coragem e com o medo integrados, assim, sabe? Cada um cumprindo o seu papel, né? Até porque uma pessoa que tem medo não significa que ela seja covarde, e ter coragem não significa ter ausência de medo. Né? Então, eu acho que é isso. O bom caminho quando eles estão juntos. Acho perigoso quando um tá sem o outro, assim, sabe? Acho que é um caminho mais perigoso. Sim. E falando, né, de coragem também, assim, tem um medo que você pegou, né, junto com a coragem e superou, e isso te transformou de alguma forma na sua vida? Tem.
Eu tinha muito medo de não conseguir sair da casa do meu pai, né? Dessa independência, de ter a minha casa com as minhas pedras, com a minha energia, com as minhas coisas. Eu amo essas coisas de casa. Sempre gostei desde pequena. E eu tinha muito medo de não conseguir sair. E tinha muito medo também de conseguir. Em que sentido, assim? Porque eu ia lidar com outros medos. Eu ia lidar com... Eu vou ter que me sustentar nesse lugar. Vou dar Em conta. todos os sentidos. Né? O medo do financeiro. Eu vou ter que... E se entrar ladrão? E se vier uma barata voadora? Quem vai matar? Né? Como é que eu vou fazer? Então, eu tinha esses medos, assim. Mas eu consegui, em 2020, na pandemia, que foi quando eu consegui fazer um planejamento. Assim, a gente estava dentro de casa, não podia sair. Então, eu consegui ver, assim, de fato, dinheiro, né? Então, eu consegui fazer um planejamento e tal. E fui com essa dose de medo e coragem, sabe? E olha, Carol, é uma coisa que me transforma. Foi isso, foi em 2020. É uma coisa que me transforma muito até hoje, assim. Não só me transformou, como ainda me transforma. Porque eu contemplo muito a minha casa. Assim, eu sento à mesa pra comer. E eu fico olhando a sala. Eu olho a rede. Eu olho os quadros. Eu olho as minhas pedras. A minha parte esotérica que eu amo da casa. Assim... me dá uma satisfação, eu sinto amor, assim. E aí, quando eu entro num lugar do medo, assim, quando eu vou pensar em algum projeto, fazer algum projeto, alguma coisa que me gera o medo, né? Que é sempre no caminho do realizar sonhos. Do crescimento. Exato, realizar sonhos, desejos. O meu exercício é esse, eu olho para as paredes, eu olho para as coisas, assim, da minha casa. Consegui. Porque é uma prova mesmo de que é possível, é uma prova de que eu consigo, né? Então, é um exercício, assim... Um excelente exercício. Que eu faço sem sombra de dúvidas todos os dias, assim, porque eu amo. É uma super conquista pra mim. E você? Então, eu tenho um que recentemente eu superei. Amo. E foi assim, ao mesmo tempo que foi maravilhoso, foi estranho. Contextualizando, né? Quando eu tinha 6 anos, eu fiz uma viagem. Fui fazer uma viagem de avião com a minha família. E esse avião pegou fogo. A turbina pegou fogo. E teve que fazer um pouso de emergência. Então, desde então, eu tinha... Olha, hoje em dia eu falo no passado. Maravilhosa. Eu tinha medo de avião. Claro que eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu tinha 6 anos. Às vezes eu acho que são flashes. E às vezes eu acho que são memórias construídas de tanto que eu já ouvi falar dessa história. Então, enfim, não importa. Sei que de alguma forma ficou registrado no meu corpo, na minha experiência. E eu fiquei sem andar de avião 15 anos. Depois desse acidente, né? E aí, quando eu fui viajar depois de 15 anos de avião, sem andar de avião, fui viajar de avião, eu passei muito mal. Assim, de ir pro hospital, tomar soro antes de embarcar. Então, era aquela sensação de medo, assim, visceral. E assim, eu amo viajar. Então, ao mesmo tempo, não era uma fobia, porque você não usa a palavra enfrentava, né? Mas naquela época eu estava enfrentando. Eu ia mesmo assim, né? Com todo o desconforto que era. Eu ia porque eu amava e amo viajar. Então, para mim, a experiência de conhecer lugares novos era maior do que a experiência desconfortável do medo. Mas naquele momento era muito ruim, muito ruim. E assim, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo recursos na terapia, meditação, respiração. Tudo que eu podia... eu buscava. Foi elaborar e trabalhar. Eu fui elaborar e trabalhar. Até que ano passado, eu fiz uma viagem de avião. E tô eu lá sentadinha, assim, né? No avião, prestes pra decolar. E eu começo a me dar conta assim. Ué, eu não tô com frio na barriga. A minha mão não tá suando. Aí eu falava assim, meu coração não tá acelerado. Eu falei assim, algo estranho. E aí, enfim, decolou, voou. Quando eu tava lá em cima já, eu tava me sentindo muito tranquila. E aí eu olhei pro Rodrigo e falei assim,
amor, eu tô curada. Foi, Bonitinha. tipo, maravilhoso. Tipo, eu acho que eu não sinto mais medo de avião. E eu tava numa euforia, né? De, nossa, será que eu superei isso? E eu tava muito feliz nesse momento. E aí depois eu fiquei refletindo, no avião mesmo, eu fiquei refletindo. Até escrevi um texto, compartilhei, né? Que foi um pouco desse lugar, assim. O medo de avião já me definia como pessoa. Uhum. Já era uma característica minha tão... Fazia parte da minha identidade. Uhum. Carol tem medo de avião. É isso. E eu fiquei pensando, e agora que eu não tenho? Por isso que eu falei dessa estranheza, porque me colocou nesse lugar de conhecer uma parte nova minha. Uhum. Que é a Carol que não tem mais medo de avião. Né? Eu acho que isso, né? A gente conta também uma narrativa tantas vezes pra gente que a gente acredita naquilo e aquilo vira parte da gente, né? Então, quantas vezes eu falava pras pessoas, nossa, eu tenho muito medo de avião, eu tenho muito medo de avião, eu tenho medo de avião. As histórias que a gente se conta. Exatamente. E eu me dei conta que eu falei, não, agora eu vou falar no passado. Eu tinha medo de avião. Olha, caraca! Gente, acabou de passar um avião. Eu não sei se deu pra aqui ouvir. Agora. Deu pra ouvir. Cara, acabou de passar um avião. Simbólico. Maravilhoso. Eu amo, cara. Eu amo o campo. O universo, olha. O campo, nossa. E é isso, gente. O medo foi. Foi. Voou pra longe. Olha. Agora eu consigo pegar um avião sem ter a sensação desconfortável, né? Uhum. Que era. Enfim. Ai, amiga. Amei. Obrigada por mais uma troca. Esse foi o Pode Ser, né? Com esse tema medo. Lembrando que somos duas amigas, duas mulheres, compartilhando um papo para além da teoria, porque realmente, né? É uma troca das nossas vivências. Esse podcast é uma grande autorização pra gente ser. Então, se esse papo que a gente teve aqui fez sentido pra você, é aquilo. Compartilhe, dê o like, ative o sininho, comente sobre o tema e até o próximo encontro.